Agora sim. Boa noite, Priscila. Tudo bem? Boa noite, Juliana. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa noite a todos, pessoal, que entrou aí na live. Hoje a gente vai dar continuidade às apresentações, às entrevistas, né, dos grupos de ginástica pelo Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das lives, em comemoração aos 10 anos dos signos. A gente preparou algumas coisas no começo do ano para estar fazendo, porém veio a pandemia e a gente teve que se reinventar, né, Priscila? É isso Como mesmo, todos Ju. os outros grupos. Então, a gente preparou essa live para vocês e hoje eu vou estar apresentando. Meu nome é Juliana Souza, eu sou integrante do grupo desde 2017, do grupo Signos. Sou graduanda do curso de licenciatura em Educação Física pela UEG, Unidade Azefego. Tenho formação técnica pelo ITEGO Basileu França, em dança contemporânea. E hoje a nossa entrevistada é a Priscila Lopes, que é a mamãe do Raul, de 4 anos. Ela é docente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, desde 2011, né, Pri, que você está lá. Isso. E também coordena o grupo de ginástica de Diamantina desde 2011. Ela é também graduada em licenciatura plena pela UniFMU, mestre em Educação Física pela Universidade de São Paulo, onde também você está terminando seu doutorado agora, né? Isso aí. Muito Então, Pri, breve. então, Pri, vamos começar aqui a nossa entrevista. Eu quero que você me conte como foi o seu primeiro contato com a GPT, a sua iniciação e qual foi a motivação para você criar o grupo. Se foi você mesmo que criou, né? Tá. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer aos signos, né, a Michelle, por esse convite e parabenizar vocês pela iniciativa. Está sendo muito bacana, né, a gente conhecer os grupos de GPT brasileiros. A gente se conhece de eventos, né, mas não tem esse tempo para conversar sobre a história dos grupos, sobre as propostas metodológicas. Então, tem sido muito enriquecedor todo esse movimento que vocês têm feito. Bom, e o GGD, primeiro preciso contextualizar, né, que eu não fui praticante de ginástica para todos, né, eu não tive contato com a ginástica para todos na graduação. Eu só fui ter contato com a ginástica para todos na pós-graduação, quando eu fui participar pela primeira vez do Fórum Internacional de Ginástica para Todos, que acontece lá em Campinas, né, promovido pelo SESC e pela Unicamp, em 2007. Então, foi nesse momento que eu conheci a GPT. Eu tive disciplina de ginástica geral na graduação, mas ela não tinha relação com a ginástica para todos. Ela era mais voltada para a ginástica de condicionamento físico. Então, meu contato com a GPT foi em 2007, eu estava na pós-graduação. Eu trabalhava num clube em São Paulo com ginástica artística, e aí eu conheci a GPT no fórum e foi encantador, foi maravilhoso ver uma modalidade gímnica, né, tão rica em diversidade, né, em diferentes tipos de corpos, pessoas de diferentes faixas etárias, homens e mulheres juntos, crianças e adultos e idosos, todo mundo juntos, e uma ginástica muito colorida, muito livre e criativa, né? Por mais que a ginástica artística, acrobática, elas tragam essa sensação de beleza para a gente, né? Que é muito belo assistir uma competição dessas modalidades esportivizadas, competitivas. A GPT, ela me encheu os olhos nesse fórum. Foi assim, um momento muito marcante para mim. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu comecei a me inserir na carreira acadêmica, mas um pouco devagar, né? Trabalhei como substituta em algumas faculdades particulares em São Paulo, em programas de pós-graduação Lato Sensu. E aí, em 2011, quando eu chego aqui na UFVJM, eu manifesto esse desejo para
o departamento, né, em especial para uma colega de trabalho, a Cláudia Nicchini, que é uma super companheira, parceira de trabalho. E a gente cria primeiro o grupo de estudos e práticas das ginásticas, que é o GPEG. É um grupo de estudo que é cadastrado no CNPq. E a partir desse grupo de estudos, a gente começa a estudar a ginástica e pensar em projetos, em ações de extensão com a ginástica aqui em Diamantina. Né? E é aí que surge o GGD. Então, era um grupo de estudos, né, criado por mim e pela professora Cláudia Nicchini e mais alguns estudantes do curso de licenciatura, né, ali da época de 2011. E primeiro a gente começa com um projeto de extensão para crianças, voltados para alunos de uma escola de educação básica pública aqui de Diamantina, né, o Ginasticando. E começa, eu acho que em abril, e aí a gente vai estudando a possibilidade de criar um grupo de ginástica de GPT para adultos, né? Até que em agosto a gente funda o GGD. E aí ele acontece desde 2011 de forma ininterrupta até hoje. Acredito que ele seja o projeto de extensão do Departamento de Educação Física que nunca parou, que tem mais tempo, né? Desde 2011 aí, sem interrupção. E é assim que ele é criado. Muito bom. E qual que é a perspectiva que vocês desenvolvem lá no grupo em relação a GPT? Tá. Como eu não vim da prática, eu não tinha nenhuma referência de experiência, né, de vivência com a GPT, e nem a Cláudia, a gente então vai pelos autores brasileiros, né? Então, esse é o nosso ponto de partida, né? As referências nacionais. Uma referência muito importante para o GGD foi o capítulo Fundamentos da GPT, que está no livro Fundamentos da Ginástica, organizado pela professora Miriam Nonomura e Mariana Tsukamoto. Depois, na segunda edição, né, esse capítulo ele fica mais interessante, né, tem a participação de autoria da professora Eliana de Toledo, da Mariana Tsukamoto e da Michele Carbinato. E aqueles 11 fundamentos da GPT que tem nesse capítulo foram os fundamentos que nos embasaram para construir a metodologia do GGD, que ainda está em processo de construção. Constante, eu acho. E aí a gente se baseia naqueles fundamentos, a base na ginástica, a não competitividade, a participação irrestrita, o estímulo à criatividade, inserção de elementos da cultura, e através desse capítulo que a gente começa aí a criar a metodologia do GGD. Mas é importante ressaltar também que a gente aprendeu muito com a prática, né? Quando a gente começou, por exemplo, o nome Grupo de Ginástica de Diamantina. Eu dei esse nome. Não foi construído coletivamente. Então, essa relação coletiva e democrática era muito nova para mim, né? Tanto da minha formação, escola, sempre muito direcionado, na universidade, e nas práticas corporais, na ginástica artística e acrobática que eu pratiquei durante a infância e adolescência. Então, eu não entendi essa questão do coletivo, do democrático. Então, isso foi sendo construído aos poucos, né? Eu estava comentando até com a professora Melina, que é a professora que me substitui hoje, que eu estou afastada para o doutorado, que até o logotipo do grupo, né, esse aqui, fui eu que criei. Então, no começo, eu fazia muito, né? Não entendia muito esse aspecto coletivo e democrático. E com o tempo é que eu e os integrantes, né, nós fomos entendendo, e aí hoje eu penso que o que a gente, a perspectiva de GPT que a gente segue, ela é numa perspectiva coletiva, democrática e principalmente de formação humana, né, educativa. O GGD ele é um projeto de extensão vinculado à universidade. Então, ele tem esse viés educativo muito forte. Ele não existe sem a universidade. Ele só existe porque ele está dentro da universidade. Se a gente está dentro da universidade, então tem toda essa perspectiva educativa. Entendi.
A ginástica para todos é isso, né? Essa coletividade, os integrantes ali ativos, trabalhando ali. Não tem só um coreógrafo. Eu mesmo que vim da dança, no começo, realmente a gente tem essa dificuldade em entender que a ginástica para todos é isso, é esse coletivo, esse indivíduo se apresentar ali e colocar o que ele tem de melhor para o grupo, né? Para o grupo, em prol do grupo. E é interessante isso na ginástica, né? Na ginástica para todos. Eu também não conhecia, conheci dentro da faculdade. E assim, foi amor à primeira vista, né? A gente se apaixona realmente, porque é uma coisa linda de se ver. Porque trabalha o coletivo, trabalha o grupo e essa parte humana, que é uma das partes mais bonitas que tem na ginástica. Não só a técnica, mas essa parte humana, do coletivo, do social, isso é lindo mesmo, né? E quanto ao trabalho coletivo e democrático, ele não tem como não ser, não ter o potencial de formação humana, né? Não tem Uhum, como. Porque quando exatamente. você divide, quando você aprende a ouvir o outro, a dar a voz ao outro, a negociar, não tem como você não aprender princípios da formação humana. Exatamente. E é isso que faz a gente se apaixonar pela ginástica para todos, né? Exatamente. Em relação ao grupo, como vocês se organizam? A coordenação, os membros, o financeiro, como que vocês trabalham isso no grupo? O grupo ele é coordenado por mim diretamente, né? Eu sempre estive aí dentro do GGD, eu nunca me afastei do GGD, eu sempre fui a pessoa que esteve mais à frente da organização das questões mais práticas do grupo. Mas eu tenho o auxílio da professora Cláudia, né, que trabalha mais na questão burocrática, que me dá um super apoio, né? Agora, no período de afastamento para o doutorado, sem ela esse grupo não existiria. E nós sempre tivemos monitores, então, desde o primeiro momento, ou eram monitores voluntários, ou eram monitores de algum programa, né? Desde 2012, nós somos vinculados a programas com bolsa na UFVJM. Tivemos 2 monitores, agora, geralmente, nós temos, desde 2013, um monitor. Desde 2013, isso é importante falar também, nós somos vinculados ao Procart, que é um programa de bolsas de apoio à arte e cultura da região de abrangência da UFVJM, então a gente tem uma forte relação aí com a cultura popular e com a arte da região. Então, a professora Cláudia na parte burocrática, eu mais na parte prática, e também a contribuição dos professores, outros professores da UFVJM, né? Então, na minha licença maternidade, a professora Melina Batista, que era minha substituta, ela coordenou o grupo diretamente, depois a professora Juliana Nobre, agora novamente a professora Melina. Então, a gente tem sempre essa rede colaborativa, né? E os integrantes, em 2017, eu fiquei 1 ano em São Paulo para cumprir as disciplinas do doutorado, e os integrantes, o monitor, Rômulo, Dil, famoso Dil, foi, assim, uma pessoa muito importante para manter a atividade do grupo, e todos os outros monitores que eu tive foram pessoas importantíssimas, os próprios integrantes, né? Eles sempre foram pessoas muito ativas no que a gente precisava. Nós não temos uma divisão, quem cuida do financeiro, quem cuida do burocrático, quem cuida das práticas. Nós não temos essa divisão. A gente conversa, sempre que surge uma demanda, a gente conversa coletivamente, o que vocês acham, e aí a gente resolve, mas não tem essa divisão. Entendi. A professora, a Michele Carbinato, ela fez uma pergunta aqui. Como você percebe a valorização da sua carreira na universidade e a extensão? Eu gosto muito da UFVJM. Eu me encontrei aqui na UFVJM, né? Eu sou de São Paulo, sou paulistana, e quando eu vim para cá eu me encontrei. Não só em relação à cidade, mas em relação à universidade. Nós somos uma universidade muito jovem, e eu vejo o curso de educação física também é novo, ele foi criado em 2006, 2007.
Então, eu vejo crescendo junto com os colegas, né? A universidade crescendo, a construção da universidade, tanto em relação à estrutura física, como a encorpada no corpo docente, os projetos de extensão. Então, me vejo crescendo junto com essa universidade. O GGD, ele me trouxe um reconhecimento dentro da universidade, né? Muito importante, porque é um projeto que trabalha com apresentações. Então, em todos os lugares nós estamos aqui dentro da UFVJM, né? Então, tem um evento interno, a gente está lá, da universidade inteira, um evento interno da educação física, a gente está lá também. Então, tudo que acontece na universidade e eles nos chamam, a gente está. A gente vai sempre que a gente pode. Então, eu acho que o GGD, ele me auxiliou nesse processo de reconhecimento dentro da universidade. Muito legal. Obrigada pela pergunta, em relação às coreografias, como vocês constroem? Você falou que trabalha muito no coletivo, né? Aí como que fica a questão das temáticas, da composição, os treinos em relação à coreografia mesmo? Como vocês se organizam? Tá. No decorrer de todos esses anos, né, 9 anos de GGD, a gente entendeu que o GGD ele acontece semestralmente, né? Ele respeita o calendário acadêmico da universidade. Os cursos aqui, eles têm a dinâmica semestral. Então, ele acontece semestralmente. A inscrição dos integrantes é semestralmente. Então, até é interessante, né, quando a gente fala o grupo ele é composto por pessoas itinerantes. Então, o grupo 2020, primeiro semestre, foi um, e 2020, segundo semestre, vai ser outro. Porque os integrantes, né? O projeto é aberto para a comunidade adulta, pessoas acima de 18 anos, sem limite de faixa etária, não precisa ter habilidade prévia nem nada. E externo tem uma característica de chegar até o campus. Da passagem de ônibus para subir para o horário do projeto, ele acaba sendo um pouco alto, né, para a característica da cidade. Então, a gente acaba tendo mais membros da universidade do projeto, e aí já ficam para noturna, ou eles frequentam as aulas diurnas e já ficam para o projeto. Então, ele acontece semestralmente, isso é importante pontuar. Nós temos 2 encontros por semana. Isso já há muito tempo está consolidado, terça e quinta, das 16 às 17h30. Então, 1h30 de duração. O único pré-requisito que a gente pede para quem for os 2 encontros. Então, se ele não tem disponibilidade, ele nem se inscreve, ele nem vai. Tem que frequentar os 2 encontros. E aí, a gente pensa a organização do projeto semestralmente. Um semestre, a gente produz uma coreografia, ou tenta produzir uma coreografia, e o outro semestre não. Coreografia, ou aprimora ela, né? Ou então a gente não trabalha com coreografia, a gente trabalha só com a ginástica, interação com outras manifestações. Então, todas não. Eu acho que isso está acontecendo talvez desde 2000, mais ou menos, a gente faz a produção da coreografia durante um semestre, que semestre letivo são praticamente 4 meses, tá? Nós não é obrigatoriamente temática, ela não é impulsionada por um tema sempre, mas essa é uma tendência muito grande no GGD, ser impulsionada por um tema, né? Nós temos algumas coreografias que foram impulsionadas pelo material, nossa primeira coreografia ela foi impulsionada pelo material, muito inspirado na metodologia do GGD, com esse material.
coreografias são temáticas, né? E desde 2013, que nós somos vinculados ao Procarte, a gente tem ações artísticas e populares da cultura popular da região. Também não é uma obrigatoriedade. A gente pode, por exemplo, desenvolver o projeto convidando pessoas que trabalham com manifestações artísticas populares. Isso faz com que a gente atinja o objetivo do Procarte, mas a produção coreográfica não seja sobre isso. Como foi, por exemplo, o caso da coreografia sobre o crime ambiental de Mariana. Não era sobre cultura popular, não era sobre uma manifestação artística da região, mas estava dentro desse programa, entendeu? E artistas da região nos ajudaram nesse processo de construção coreográfica. O processo de construção coreográfica, ele varia, né? Ultimamente, trabalhado com uma orientação num estudo aplicado em 2004, que ele fala sobre as etapas de tematização, depois investigação sobre a temática escolhida, depois problematização, né, que seria pensar nos temas subjacentes, né, à temática principal, que é a transformação do tema em movimento e depois a combinação, que é sequenciar, né, tudo aquilo que foi criado numa coreografia. Mais recentemente ainda, né, teve a live semana passada, nós temos trabalhado com o método Paulo Freire adaptado para GPT. Entendi. É a sua tese, né, de doutorado? Isso, é a minha tese de doutorado, que está aí prestes a ser defendida, né, e aí lá vai estar explicadinho como é que foi o processo de construção coreográfica, bem detalhado, por sinal. Super interessante. A GPT no seu estado, como que é a realidade da GPT? As pesquisas de GPT, de grupo, é só o grupo de vocês que fazem ou tem outros também? Interessante. Eu estava conversando com a professora Melina sobre isso, né? Sobre a GPT no nosso estado. O nosso ponto de contato com a GPT é o Fórum Internacional de GPT que ocorre lá na Unicamp. E agora, mais recentemente, o evento organizado pela Michelle, né, pelos Signos, que aconteceu em Goiás, em 2017 e 2019 nós participamos. Então, é nesses eventos em que a gente encontra outros grupos de GPT. E no fórum, no último fórum, em 2018, nós conhecemos 2 grupos de GPT do estado de Minas Gerais. Um da PUC Campinas e o outro eu não me lembro de onde é. Se eu não me engano, é alguma universidade no Vale do Aço. Fora isso, a gente não tem contato com outros grupos de GPT no estado. Nós não conhecemos. Né? Eu sei efetivamente que na UFMG não tem, e na Unimontes também não tem grupo de GPT. Mas eu não tenho assim, um dado científico para falar que não tem outros grupos de GPT em Minas Gerais. Entendi. Por isso que é importante a gente estar participando dos eventos, né? Para a gente ter essa interação com outros grupos também. O Vinícius... Desculpa, só né? De publicações, a mesma coisa, né? A gente conhece de publicações sobre o GPT que muito divulgado no fórum e nas revistas científicas, né? Mas o fórum, ele é um grande local de encontro da GPT. Então, eu não consigo citar um grupo, assim, expoente de Minas Gerais que me faça lembrar agora de alguma pesquisa. Entendi. O Vinícius, ele perguntou como se dá o diálogo do projeto com o ensino e a extensão, além dos monitores, se há diálogo com alguma disciplina e com a pesquisa. Tá.
A gente faz esse diálogo mais pelo GPEG, né? Então, o Grupo de Estudos e Práticas da Ginástica é que consegue fazer essa articulação entre o ensino, pesquisa e a extensão. E o GD é um projeto do GPEG, né? O que acaba acontecendo é que os alunos da educação física que se envolvem com a extensão acabam sendo os mesmos que se envolvem com a pesquisa. É mesmo pela facilidade, né? Então, a gente vai para o fórum com uma coreografia e mais um monte de trabalhos junto para apresentar no fórum. E nós temos muitos trabalhos, né? Depois eu posso passar para vocês o site do GGD, que é um portfólio do GGD, onde a gente registra tudo que a gente faz. O site do GGD, ele tem lá todos os resumos que foram publicados em anais de eventos, e tem muito estudo sobre o GGD e sobre outras práticas de extensão, né? Como um grupo de GPT desenvolvido numa escola, pelo Felipe, que está aí, que eu já vi. Pesquisa sobre outros projetos e ações de extensões que a gente faz aqui na universidade. No ensino, a gente trabalha muito essa articulação com a extensão por meio das práticas de ensino, né? Práticas como componente curricular. Então, os alunos da disciplina precisam cumprir 15 horas de prática de ensino nas disciplinas de ginástica, e aí eles vão até o projeto e acompanham o projeto e fazem entrevista com os monitores do projeto. E eu acho que essa articulação ela acontece aí. A curriculação da extensão ainda não, né? Ela está em processo. Os alunos também do bacharelado podem fazer estágio junto com os projetos de extensão. Tanto no GGD, ano passado a gente desenvolveu um projeto, né? Que as monitoras foram a Loise, que eu vi aí também, e a Miriam. E então, a responsabilidade. E aí ele perguntou sobre a formação, né? A formação do aluno, eu acredito que ela se dá por duas vias aí, do aluno de educação física que participa no GGD. Ela é mais potente nos alunos que atuam como monitores, né? Que aí eles têm a obrigatoriedade sobre o GGD, sobre a monitoria no GGD, mas ela também acontece naquele aluno que está lá como participante do projeto de extensão. Ele não tem essa obrigatoriedade, mas como na GPT a gente faz essa rotatividade na mediação, então acaba que ele aprende muito sobre isso para a formação dele. De uma coisa, Ju, sim. Lembrei de um grupo de GPT mineiro que apresentou também no fórum, que é o do professor Tufi, do Instituto Federal de Muzambinho. Eu não vou saber o nome direitinho do Instituto Federal, mas é lá de Muzambinho. Ele tem um grupo de GPT, faz um trabalho bem bacana também. Entendi. Legal. Em relação aos treinos agora, antes disso, eu vou perguntar aqui, o Vinícius perguntou mais uma coisa aqui. Em relação, ele está perguntando se tem uma disciplina específica de GPT no currículo da educação física. Não tem. Não, nós temos 4 disciplinas. O curso aqui, tem um curso de licenciatura e tem um curso de bacharelado. E aí nós temos algumas disciplinas que são incomuns para os 2 cursos e outras que são específicas. Então, a nossa primeira disciplina de ginástica, lá no primeiro período, ela se chama Fundamentos da Ginástica, e ela é ofertada para os alunos dos 2 cursos, né? Nessa disciplina, eu trabalho com os movimentos gímnicos, né? Com a história da ginástica, com os movimentos gímnicos, e a gente trabalha a construção coreográfica mais como um exercício do ensinar ginástica. Então, os alunos são divididos em subgrupos e eles precisam construir uma coreografia. Eles acabam lendo sobre a GPT, eles fazem um seminário sobre a GPT, mas não é uma disciplina específica da GPT. Depois, nós temos uma disciplina ginástica na educação física escolar, somente para o curso de licenciatura,
e a outra ginástica esportivizada e de lazer, que aí eu trato das ginásticas que são organizadas pela FIG e entra a GPT, mas também não é uma disciplina específica da GPT. E depois o bacharelado vai ter mais uma disciplina, que é ginástica de condicionamento físico, mas não sou eu que ministro. Então, nós não temos nenhuma disciplina específica de GPT, mas a gente aborda ela na disciplina de fundamentos da ginástica e na ginástica esportiva. Quer dizer, a gente aborda em todos, porque na ginástica, na educação fisicular, a gente aborda também a GPT. A GPT. Então, agora em relação aos treinos, né? Como que é a metodologia dos treinos, como que é a estrutura e o espaço que vocês utilizam para estar fazendo essas atividades aí em grupo? Quando o GGD começou, o curso ele funcionava no campus 1 da universidade, onde nós tínhamos um salão de festa e uma quadra. E aí nós tínhamos tatames e alguns aparelhos de ginástica artística e rítmica. Depois, em 2014, nós fomos para o campus JK, que é esse campus mais afastado, e aí nós fomos contemplados, né, com um ginásio incrível. Então, nós temos um ginásio só para nós, com todos os aparelhos de ginástica artística, mais tumble track, trampolim acrobático, aparelhos de ginástica rítmica, aparelhos adaptados, né, infantis, e muito material alternativo, que aí a gente vai juntando no decorrer do tempo, né? A verba do projeto, ela não permite comprar material esportivo, a gente só pode consumir de material que tem dentro do almoxerifado da UFVJM, então a gente tem balde, a gente tem vassoura, a gente tem luva, a gente tem um monte de material alternativo aí. Então nós temos uma estrutura incrível. Incrível, eu acho que não tem nenhuma estrutura parecida no Vale do Jequitinhonha, na metade norte do estado de Minas Gerais. Acredito eu que não tenha. Temos alguns problemas dentro do ginásio, porque o campus ele fica na parte mais alta da cidade, então é muito frio. No frio é muito frio. E quando chove, a gente tem um problema de estrutura, com goteiras e de barulho muito forte, que quase que não dá para ficar dentro do ginásio quando chove. Mas é um espaço incrível, é um espaço, nós somos muito privilegiados e a gente usa e abusa desse espaço. Então, os treinos acontecem nessa estrutura, né? Esporadicamente, a gente faz o treino em outros locais, mas acontece nessa estrutura. E aí, qual que era, além desse... Sobre a dinâmica, a metodologia dos treinos, que vocês dividem, cada treino é uma pessoa que dá, como que funciona? Os momentos, né? Isso. No início do semestre, a gente cria um cronograma, né? Todos os dias que terão encontros do GGD. E a gente determina também quais são os nossos objetivos. E aí, nesse cronograma, a gente faz uma pesquisa com os integrantes do grupo do momento, né? Sobre as habilidades que eles têm, né? O que eles sabem. E também sobre pessoas que eles conhecem e que podem contribuir com o grupo. Né? E a partir desse levantamento, a gente começa a organizar. Tem uma pessoa da capoeira, vamos chamar ela. Tem uma pessoa do taekwondo, tem uma pessoa da dança. Eu conheço uma pessoa do teatro da cidade. E aí a gente mescla esse treino com aulas temáticas, né? E se for sobre a capoeira, vai conduzir inteirinho a capoeira, tentando fazer um diálogo com a ginástica. E a gente usa muito também o que a gente chama de experimentações corporais, né? Que são exercícios criativos. Então, o treino foi sobre a capoeira. E aí, no final, a gente reserva um tempo, divide os integrantes em subgrupos e aí eles experimentam criar algo que envolva o movimento que eles trabalharam naquele dia. Então, quando não tem processo de construção coreográfica, é assim mais ou menos que funciona o treino. Tem o dia só da ginástica, o dia da ginástica artística, né? A gente vai mesclando aí as práticas corporais. Quando é composição coreográfica, eu já aviso, vai começar com uma estrutura, um aquecimento, uma parte principal, um processo criativo, mas dependendo do período em que a gente está, do processo de construção coreográfica, é sentar e discutir.
A gente senta e discute, discute, aí cria, faz uma experimentação corporal, discute o desenho da coreografia e assim por diante. E a mediação ela é dividida nesse sentido, né? A partir das potencialidades dos integrantes que frequentam o GGD naquele período. É igual a gente estava falando, né? O legal da ginástica para todos é isso, que todo mundo tem algo a oferecer, né? Uhum. Isso é muito interessante. A gente acaba aprendendo coisas que a gente Importante. nem sabia que existiam, né? Algumas Exatamente. vezes. Muito legal E mesmo. é, isso aí. Nós já tivemos aulas de parkour, taekwondo, atividades circenses. É muito legal, é muito bacana mesmo. Nos signos a gente já teve algumas experiências também em relação a circo, dança. Muita gente da dança no meio da ginástica, muito legal isso. Essa troca, né, de experiências. E quando volta de evento também é muito legal, né? Porque no evento a gente oficina. Aí volta, a gente já separa, né? Você vai ministrar a oficina que você assistiu lá, você vai fazer uma adaptação pra gente. Aí ministra a oficina pra gente. Aí acaba que todo mundo fica conhecendo tudo que foi trabalhado no evento por meio dessa troca, né? Muito legal. Então, falando, já que a gente está falando de evento, qual foi os eventos que vocês já participaram? Aqui dentro da UFVJM, a gente já participou de muita coisa, né? Dos eventos científicos daqui, seja da educação física, da universidade ou de outros cursos. Já participamos de eventos culturais da cidade também, que não tem nada a ver com a UFVJM, que promoveram eventos culturais na cidade, a gente já participou. Eventos promovidos por escolas, a gente também já foi, academia, enfim. Fora da universidade, Fórum de GPT, a gente participa com o GGD desde 2012. Então, 12, 14, 16 e 18, já 4 fóruns que a gente foi com o GGD. No evento de vocês, a gente foi uma vez com o grupo e a outra vez nós não conseguimos participar. Estava tudo planejado, mas aí congelaram a verba, né, da universidade e aí não conseguimos participar. Onde mais? O último evento que nós participamos foi o Festivale, que é um festival de cultura popular do Vale do Jequitinhonha. Foi realizado em Belmonte, é onde fica o Rio do Jequitinhonha, no litoral da Bahia. E, e é isso. Acho que é isso. No site do GGD tem todos os eventos que nós participamos, com todas as coreografias integrantes, é um portfólio lá. Lá o pessoal consegue ver de tudo que a gente já participou. Muito legal. Em relação aos eventos ainda, quais são os eventos que vocês planejam participar que vocês ainda não puderam estar presentes? O fórum está na nossa agenda, a gente sempre quer participar do fórum, né? Porque eu acho que é um lugar assim de encontro, né? Muito importante. O evento dos signos é outro que a gente assim colocou na nossa agenda, não conseguiu cumprir, mas pretendemos cumprir. Uhum. A grande questão é a verba para participar em projeto, né? Que é algo que limita demais a saída do grupo. Nós não conseguimos participar de nenhum evento fora da UFVJM sem auxílio financeiro da universidade. Não conseguimos. Entendi. Nós estamos Pegando numa um cidade. gancho, desculpa, mas Pode falar, pegando um Gisele. gancho nisso aí que você está falando, aí eu queria que você explicasse como que funciona, então, essa arrecadação financeira para que vocês participem dos eventos. Tá. O programa de extensão, ele nos dá um apoio financeiro de R$ 3.000. Esse apoio financeiro ele pode ser utilizado para materiais gráficos, para aquisição de materiais que tem no nosso almoxerifado e para viagens. Só que essa viagem ela é custeada apenas o combustível. Então, eles dão o ônibus, o combustível e não dão, por exemplo, a diária do motorista. Então, toda vez que a gente vai sair daqui, a gente precisa tirar essa diária do motorista de algum lugar da universidade que não pode ser do nosso bolso, por conta de regras da universidade.
Então, todo esse R$ 3.000 a gente tem gastado em combustível para viagens fora do estado. Nós moramos numa cidade que fica a 300 quilômetros de BH. Não tem um aeroporto aqui, mas ele praticamente não funciona, ou o custo da passagem é muito alto, então é inviável. Então, para a gente fazer uma viagem longa, ela tem que ser... O custo é muito alto, porque o ônibus até Belo Horizonte é muito caro, o ônibus até o aeroporto, mais caro ainda, a passagem de avião, mais cara ainda. Então, a gente acabou entendendo nesses 9 anos aí que a gente depende do recurso financeiro da universidade para sair do estado. Então, esse é o primeiro ponto. Os integrantes, eles arcam com as despesas próprias. Então, para participar do fórum, eles arcam com a inscrição no evento, arcam com a alimentação, arcam com o figurino. Uma vez nós fizemos uma rifa para conseguir verba para comprar o figurino, que foi muito difícil. Eu acho que a UFVJM ela tem um perfil um pouco limitado em relação à questão financeira, né? O custo de vida aqui ele é muito alto para a pessoa que é daqui, né? Então, um estudante, e a universidade ela tem a maioria dos seus estudantes da região aqui, né? Então, um estudante ele gasta muito para se manter aqui nessa cidade para poder estudar no UFVJM. Então, pensar em juntar dinheiro, por exemplo, para participar da gimnastrada é muito complicado para nós. Pensando em que o grupo se forma em um semestre, como é que eu junto dinheiro durante um semestre para participar de um evento internacional? Isso é muito complicado para nós. Porque o aluno, ele está lá, o integrante, ele está lá, ele entra em fevereiro, fica até julho, em agosto ele arruma um emprego, ele sai do projeto. Entendi. E não só por arrumar um emprego por necessidade, mas por oportunidade mesmo, né? Então, assim, oportunidade de aprender, arrumei um estágio na academia, no estúdio de Pilates, então eles largam o projeto. Então, se eu falar assim, nós vamos para a gimnastrada daqui 2 anos, ele não consegue prever a vida dele para daqui 2 anos. Entendi. Então, eu não consigo juntar dinheiro, muito dinheiro, para participar de um evento a longo prazo, porque eles se planejam por semestre. Então, quando a gente vai para um evento, eu aviso no início do semestre, fevereiro. Pessoal, nós vamos participar de um evento em julho, juntem dinheiro. Eles conseguem se planejar, entendeu? Ou até para o fórum, a gente vai lá, fevereiro monta o grupo. Olha, tem um evento em outubro. O fórum é bem no meio do semestre. Tem um evento em outubro. Aí eles conseguem se planejar e tentar continuar no projeto no próximo semestre. E aí a gente vai desse jeito, devagar. Eu senti no grupo, principalmente no último, né, no último grupo de 2019, uma vontade muito grande de apresentar na região. Eu acho que pela característica da gente estar montando coreografia sobre a cultura popular da região, o grupo está assim, mas e aí? A gente não vai apresentar lá em Araçuaí, que foi o local onde a gente visitou para produzir a coreografia do Barro à Arte? Aí nós fizemos a coreografia última sobre a cultura preta. Mas e aí, nós não vamos lá na comunidade quilombola apresentar nossa coreografia, porque foi justamente nesse local em que a gente fez a pesquisa? E até eventos que não têm relação com a cultura popular, que foi tematizada, mas que são muito próximos de nós. Tem um evento, um festival de inverno aqui em Milho Verde, que é um distrito, que é muito bacana e a gente nunca apresentou lá. Sabe, tem a Praça do Mercado, que funciona lá todos os sábados, e a gente nunca apresentou lá. Então, eu sinto uma vontade no grupo também de participar mais desses eventos. Primeiro, porque é o possível, e segundo, porque é mostrar o que nós fizemos para a nossa gente. Entende? Existe a vontade de participar de todos os eventos internacionais possíveis, mas a gente acaba colocando o pé no chão e entendendo as nossas limitações. E a prioridade é para a região de vocês, né? Acaba sendo. Onde está a pesquisa, né? Onde vocês fazem a pesquisa. Eu tenho percebido isso, sabe? Essa vontade no grupo de dar o retorno. Dar o retorno para onde a gente foi. É interessante mesmo, né?
É uma realidade, né? Eu acho que cada grupo ele tem Sim, uma realidade diferente. Eu vejo muito exatamente. nos grupos que estão nos grandes centros, né? Por exemplo, grupos de São Paulo, grupos da Unicamp, por exemplo, GGU, são mais desenrolados para essa questão financeira, né? Até de arrecadar. Parece que é um movimento mais fácil. Aqui é um movimento mais difícil. No ano que a gente vendeu a rifa, e aí quem tiver assistindo a live que seja do GGD, eles falaram, gente, não, rifa não, porque ninguém compra rifa, e aí acaba eu tendo que comprar meus bilhetes. É muito difícil essa questão financeira aqui de desenrolar. Sim, entendi. Então, e em relação a esse momento que a gente está vivendo, de ter que se reinventar, como vocês estão fazendo? Quais são as propostas que vocês têm colocado no grupo ali durante essa pandemia? Quando nós começamos o semestre, uma semana depois começou o isolamento social aqui em Diamantina. Então, teve uma semana de aula, não de projeto, e aí já fechou tudo. Então, a gente nem começou o primeiro semestre presencialmente. E aí, primeiro vem aquele baque, né? Aquele impacto, o que, que vai ser da minha vida. Não estou nem pensando na UFVJM, na extensão, o que, que vai ser da minha vida, né? Eu acho que todo mundo pensou nisso, né? Eu, os integrantes, o que, que nós vamos fazer? Né? Os alunos vão embora para suas cidades, não vão. Então, a gente ficou num momento aí meio de tensão, sem saber. Vai voltar semana que vem? Não, vai voltar mês que vem? E não voltou, e não voltou, e não voltou. E aí, o projeto ele já estava sob a coordenação da professora Melina, e a Melina, ela foi monitora do GGD, ela fez o mestrado dela na USP, participou do Giminusp, foi para a Gimnastrada e está muito conectada com as lives, né, Mel? Fazendo todos os cursos, então ela é uma pessoa muito antenada. E aí surgiu a oportunidade do festival pelo Giminusp e a Mel falou: vamos fazer, vamos fazer. Eu falei: vai lá, Mel, vai lá e você organiza. E aí ela organizou o grupo, eles retomaram final de maio ou junho, e eles estão fazendo, tem 11 integrantes, mais a Mel, né? São 12 pessoas. Eles estão produzindo a coreografia desse momento, né? Final de maio, início de junho. Eles realizam um encontro semanal, né? De interação, mais trabalham extra também e vão apresentar nos diminutos. Então, esse foi o momento. E foi um momento, está sendo um momento, né? Um momento também muito importante para a gente testar, porque a gente Sim, não sabe exatamente. se foi bacana, se não foi. Então, depois desse processo que os integrantes vão nos dizer, e aí, dá? Dá para ser assim ou não dá? Para depois do Giminusp, né, do Festival do Giminusp, nós já fizemos uma ideia, né, uma proposta de como fazer, dar continuidade a isso que a Mel começou online, né? Já criamos toda uma ideia e vamos lançar essa ideia, abrir inscrições para começar logo depois do Festival dos Minusc, mas como experiência, né? Nós não almejamos que seja um formato definitivo, não queremos de jeito nenhum, GPT é encontro, GPT é contato, mas é uma experiência importante porque pode ser uma nova forma de vida, né? Sim, verdade. Então, nós vamos experimentar no segundo semestre, dar continuidade a esse modelo que a Mel iniciou, experimentando coisas novas. Então, é isso que a gente tem feito. Entendi. Pri, então, passou rápido, né? Já vamos finalizar aqui. Queria te agradecer, tá? Por ter aceitado o convite para esse bate-papo, para essa entrevista. Queria agradecer a todas as pessoas que entraram na live, de coração. Agradecer aí a família Sena, que esteve presente, o pessoal do grupo de Diamantina, Signos, os nossos amigos pessoais também que entraram aí, dando essa força para a gente. Meu muito obrigado. E agora eu deixo a palavra com a Pri para ela encerrar essa live aí e falar o que ela achar de mais importante.
Também queria agradecer todo mundo, né? Eu vi aí o pessoal do GGD respondendo perguntas que foi passando, que eu não consigo ver nada. Então, obrigada pelo apoio de sempre. Eu quero dizer que GPT, a ginástica para todos, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha carreira, né? Que me fez crescer pessoalmente, profissionalmente, e que o GPT encontro, né? Esse é um encontro promovido pela GPT. Eu fiz grandes amigos na GPT, tenho grandes amigos na GPT, principalmente os integrantes do projeto, que frequentam a minha casa, frequentam a minha vida, são pessoas super importantes para mim, que me ensinam todos os dias. E que eu espero muito que esse momento passe logo para a gente se reencontrar e dar continuidade a tudo isso, né? Que foi iniciado aí, que eu espero que daqui 20 anos a gente esteja igual a GGU aí, comemorando 25, 30 anos de grupo, tá? E obrigada, Ju, obrigada pela conversa, foi ótimo, obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Agradeço. O pessoal do GGD que perguntou aí, as lives vão ficar salvas aí no IGTV. Então é isso aí. Muito obrigada, boa noite, até mais. Tchau, Pri. Boa noite. Tchau, tchau.